Neste vídeo, iremos acompanhar o ponto fraco de Thomas Shelby. Você já parou para pensar qual seria o maior ponto fraco do gangster Thomas Shelby? E o porquê dele? Você sabe como começa a sexta temporada, não é verdade? Por que que ele está daquele jeito? Bem, então vamos descobrir nesse vídeo. Ei, mas antes, clica no like e se inscreve no canal, porque senão ele vai se matar. O poder está em suas mãos. Após ser pega no plano contra a família Shelby, Grace, que ainda não era Grace Shelby, se depara com Polly Gray e ela faz a seguinte pergunta: como ele era antes da guerra? E Polly responde: ele sorria. O gangster Thomas Shelby pertence ao tipo psicológico pensamento extrovertido e intuitivo, ou comumente chamados de ENTJs, comandantes ou generais. Essa personalidade geralmente cai no tipo do Enneagrama 8, ou possui 8 em seu tritipo. Então, o que esse tipo psicológico aprendeu durante a infância? O que falaram que inconscientemente ficou gravado na memória dele e o transformou em quem ele é. Ele aprendeu que ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Então ele escolheu ao longo de sua vida esconder a pureza de sua inocência, porque percebeu que ser inocente em um mundo tão cruel é um grande risco de vida. Com o Thomas, não foi diferente. Ele nasceu em uma família de ciganos e ladrões. Ao falar de seu pai em determinado episódio, ele disse que seu pai era vidente e ladrão de cavalos. De manhã, ele lia a sorte das pessoas, alertando que seus cavalos seriam roubados. E à noite, ele mesmo ia lá e praticava o furto. Durante uma discussão com Arthur Shelby, na sexta temporada, ele fala de uma vez que todos estavam dormindo em um barco e a polícia chegou para expulsá-los. E o Arthur, um ESFP, lutou fisicamente com os policiais, com uma espécie de gancho ou âncora, e os expulsou. E como toda essa realidade afetou a personalidade do Thomas? Como isso transformou ele no líder de uma família menosprezada que veio a se tornar posteriormente os donos de Birmingham? Thomas possui em sua estaca cognitiva as seguintes funções: PE, pensamento extrovertido; NI, secundária, intuição introvertida; SE, terciária, sensação extrovertida; e por último, e o ponto fraco de Thomas, mas já iremos falar sobre isso, FI, sentimento introvertido. Suas principais funções cognitivas é a TE e a NI. A NI é responsável por fazer previsões do futuro, sobre o próprio futuro do indivíduo. É responsável por estabelecer uma previsão assertiva sobre o futuro do mesmo. Um bom exemplo desta função em indivíduos NI dominantes é quando o Doutor Estranho em Vingadores Guerra Infinita prevê a única chance possível de vitória contra o Thanos. O Doutor Estranho é um usuário da função cognitiva NI com TE secundária, o que lhe confere o título de INTJ, ou o arquiteto. Ele prefere as imagens da sua cabeça à ação da TE. Não que ele não irá fazer nada a respeito do que prevê, ele fará, mas o tempo de reação ao ambiente, SE, que é onde a TE se tornará evidente, é mais lento em relação ao INTJ, que possui SE terciária, enquanto o INTJ possui na posição inferior, tendo muita pouca consciência dela. Já o Thomas Shelby prefere a TE, ele está a todo momento controlando o ambiente ao seu redor de acordo com as visões de sua cabeça, NI. Isso confere a ele e a todos os INTJs um forte senso de responsabilidade. O pensamento inerente à personalidade comandante é o seguinte: eu gosto de avançar e fazer com que as coisas sejam realizadas. Terminar tarefas e ver resultados é o que me motiva a trabalhar duro. Gosto de gerenciar pessoas e supervisionar projetos. O que mais me frustra é a falta de planejamento e a ineficácia. E como ele planeja? Bem, uma das funcionalidades da SE terciária, sensação extrovertida nesse quesito, é colher pistas do ambiente externo. O ENTJ inconscientemente está a todo momento atento às impressões do ambiente externo. Essas impressões que estão sendo oferecidas, ele capta através da sua sensação extrovertida terciária. Então ele está munido, ou pelo menos procura estar munido, de informações do ambiente ao seu redor. E ele reage com naturalidade a essas informações. A NI secundária, que possui o arquétipo do mago, irá atribuir significado a essas pistas. Ela irá bolar um plano e a TE, que é a função dominante do ENTJ, irá executar o plano. Muito bem.
Agora você entendeu como funciona o processo cognitivo de Thomas Shelby. Vamos agora para a sua função inferior. A função inferior do ENTJ e do ESTJ é o sentimento introvertido. O sentimento introvertido é, na verdade, o próprio sentimento do indivíduo. Para tomar essas decisões extremamente racionais e estratégicas, Thomas precisa se distanciar do que ele sente, de quem ele realmente é, do que ele está sentindo naquele momento, o que confere ao personagem Thomas Shelby e a todos os ENTJs e ESTJs o aspecto de frio e calculista. Mas como isso pode impactar no longo prazo na vida do ENTJ? A FI deseja liberdade pessoal para buscar harmonia interior e é confortável em se ver como não vinculado a regras externas e padrões de competência, completamente o oposto da TE. Isso pode criar uma sensação subjacente de ansiedade nos TEs DOMs, porque TE requer fundamentalmente feedbacks de estrutura e de medidas externas de sucesso e fracasso. Só que tudo demais é sobra, meus amigos. Então, assim, quando o pensamento extrovertido começar a afundar, TEs DOMs podem apresentar tentativas um tanto desesperadas para descartar ou evitar reconhecer sentimentos, falhas ou limitações pessoais, a fim de preservar uma concepção ordenada do mundo e defender-se da natureza sempre flutuante e tumultuante dos seus sentimentos interiores. Por exemplo, eles podem superestimar o trabalho e desvalorizar os relacionamentos por se sentirem mais competentes com o primeiro, estar excessivamente preocupados em conquistar o respeito dos outros, ter dificuldades em admitir abertamente limitações ou falhas pessoais, colocar muito valor nos status ou padrões externos de realização ou sucesso, acreditar erroneamente que os julgamentos morais são verdades absolutas e não percebem que alguns aspectos da moral são inerentemente subjetivos, tentar justificar logicamente a parcialidade ou lealdade excessiva às pessoas mais próximas delas e ter dificuldade em abordar as diferenças individuais ou as preocupações de outras pessoas de forma mais sensível, tornar-se controlador como uma tentativa inconsciente de descartar a necessidade de ouvir e simpatizar, interpretar erroneamente as emoções como falso ou manipulador ou tendencioso, ter dificuldade em processar emoções e perceber qualquer indício de turbulência interna como um problema a ser eliminado imediatamente, ter dificuldade em expressar emoções negativas de forma construtiva e ter dificuldades em determinar como expressar adequadamente a apreciação ou carinho dos outros, ter dificuldade em lidar com exibições emocionais dos outros, ficando facilmente frustrado ou crítico sobre pessoas que são percebidas como sensíveis emocionalmente ou sentimentalmente, ser excessivamente fixados na ideia de causar ofensa ou sentir-se ofendidos, por exemplo, acusar os outros de se fazer de vítimas, ser extremamente estreito ou seletivo sobre onde eles investem suas paixões e sentimentos, se dedicam a certas causas éticas, filantrópicas ou preferências artísticas como forma de controlar sistematicamente suas paixões e sentimentos pessoais, começam a viver uma vida dupla, uma pública e outra privada, separada a tal extremo que eles podem justificar todos os tipos de comportamentos problemáticos desde que sejam feitos em privado e assim por diante. Quando eles se tornam estressados e mentalmente cansados até o ponto em que TE não pode mais manter seu domínio, hábitos não saudáveis de FI irão finalmente entrar em erupção do inconsciente, levando TE DOMs a se renderem a FI de maneira negativa ou destrutiva. As maneiras pelas quais esses impulsos psicológicos se manifestam comportamentalmente são muitas vezes únicas para os indivíduos e as circunstâncias. Eles tendem a sucumbir às suas próprias turbulências interiores e perder a autoconfiança, querendo perseverar em confrontar seus problemas, mas de repente se sentindo muito inseguros ou cansados para prosseguir. Eles podem sentir-se inexplicavelmente fatigados, esgotados, deprimidos e improdutivos, se sentirem incapazes de tomar medidas efetivas, se sentir incapaz de analisar situações logicamente, analisar excessivamente situações, mas sem conclusão ou resultado, sentir-se impotente ou fora de controle, procrastinar ou deixar de cumprir prazos importantes, perder a habilidade de verbalizar seus pensamentos com clareza, tornam-se muito impetuosos ou absolutos em seus julgamentos de situações e etc. Estando
acostumados a manter a compostura através da supressão das emoções privadas, terão dificuldades em compreender a erupção dessas emoções na consciência, tornando-se hipersensíveis a ponto de sentirem-se consumidos por eles. Eles tendem a se sentir facilmente magoados por críticas, subestimados, não apreciados, desrespeitados ou usados por outros, até mesmo percebendo a si mesmo como um mártir ou vítimas, invadindo sua própria compaixão. Eles podem sentir vergonha de erros ou tempos passados, quando ofenderam, machucaram alguém, sentindo de repente que entenderam a profundidade da dor que eles imaginam ter causado. Quanto mais incontroláveis esses sentimentos se tornam, maior é a probabilidade de explosões imprevisíveis de emoções negativas e perda de controle. O medo de ter tais explosões em público ou diante de pessoas importantes pode levar a tentativas ainda mais desesperadas para reprimir as emoções, agravando o problema ainda mais. Bem, se você é uma NTJ e se encontra nesta situação, aqui vai algumas dicas para você. Procure ficar algum tempo sozinho, busque a oportunidade de experimentar a profundidade de seu sentimento, muitas vezes falando com uma pessoa confiável. Se permita desabafar sem ser julgado. É bom buscar distrações interessantes, envolver-se na resolução de problemas produtivos ou encontrar melhores maneiras de reduzir o estresse no trabalho. Os teedons também podem encontrar alguma paz de espírito utilizando atividades produtivas relacionadas com o sentimento introvertido deles, que requer um foco positivo em atendimento à necessidade pessoal ou expressando sentimentos através de meios seguros. Os NTJs podem usar as atividades relacionadas à NI, intuição introvertida, para priorizar a reflexão sobre o potencial, visão pessoal, a fim de se engajar em atividades significativas que são produtivas para desenvolver a si mesmos no longo prazo. E aí vai algumas dicas. Desenvolva também uma melhor compreensão de FI como um processo de julgamento de tomada de decisão, ao usá-lo para entender suas próprias limitações e limites, em vez de interpretar erroneamente FI como um processo baseado em emoções a ser evitado. Aceite que a existência humana tenha elementos irracionais e imprevisíveis e aprenda a ser mais adaptável ou aceitante quando as coisas não acontecem como você esperava. Aprenda a apreciar a importância de relacionamentos íntimos em vez de vê-los como um obstáculo, um incômodo ou indigno de investimento. Use seus sentimentos inconscientes, escolhendo ser caloroso e amigável para os outros. Use a FI também de forma adaptativa, atuando de acordo com a consciência pessoal. Use FI para apoiar a TE, promovendo a apreciação pelos benefícios práticos de ter uma forte rede de relacionamentos leais. Questione seus motivos ao perseguir sucesso e realização. E se você apenas faz coisas para compensar as coisas internas vazias, pense sobre a importância da motivação intrínseca e se você possui alguma fonte confiável de paixão, interesse puramente pessoal. Desenvolva sua inteligência emocional para que você possa ser mais consciente a respeito dos sentimentos próprios e das outras pessoas e vê-los com mais nuances. Entenda que sentimentos e emoções estão ligados à sua cognição. Por isso, é mais saudável vê-los como um importante barômetro do seu bem-estar geral. Quando você se sente inseguro, reconheça processos e emoções negativos ao invés de tentar suprimi-los. Dê espaço para sentir o tumulto emocional e pergunte-se honestamente o que essas emoções estão indicando. Quando você encontrar um problema ou obstáculo, seja mais paciente para compreendê-lo e vê-lo em diferentes perspectivas para que você possa pensar na melhor solução possível ao invés de se precipitar em ação e julgamento. Quando você deve tomar uma decisão difícil, certifique-se de ouvir a sua consciência e dar-lhe uma consideração justa, ao invés de sacrificar essa parte importante de si mesmo para algum objetivo vazio ou pragmático, porque há muitas maneiras de chegar a um destino e às vezes o caminho mais rápido não é a melhor maneira. Faça mais para gerenciar o estresse no trabalho efetivamente, para que você possa criar um melhor equilíbrio entre o trabalho, a vida e o lazer. Explore atividades artísticas, criativas que lhe permitam entrar em contato em segurança com seus sentimentos e emoções. Reconheça que há diferenças individuais na forma como as pessoas abordam a vida e respeitam essas diferenças ao invés de julgar as pessoas de forma muito dura de acordo com seus padrões. Reconheça que pessoas diferentes devem encontrar seus próprios caminhos e caminhos únicos na vida. Reflita sobre como
sua implacável necessidade de ordem ou eficiência afeta você e as pessoas ao seu redor. Faça esforço para entender e construir verdadeiramente os pontos fortes e naturais dos seus sentimentos interiores. Observe dons saudáveis e aprenda a apreciar seu estilo. Imagine, recorde ou experimente cenários da vida real, onde a FI é mais capaz ou eficaz do que a TE no tratamento da realidade, para que você possa aprender a escolher conscientemente e de forma confortável os comportamentos mais adaptativos. Então é isso, pessoal. E não se esqueça, se nessa grande guerra que é a nossa vida, você veio com a personalidade NTJ ou comandante, não volte da guerra sem sorrir. Se você gostou, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você tem algum personagem que gostaria de saber o tipo cognitivo, o ponto fraco, como ele pensa, escreve aí nos comentários. A gente tá sempre de olho, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!